Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. E o nosso tema é uma análise das perspectivas da economia a partir dessa fase que vivemos com o governo interino do presidente Temer. A equipe já tem uns dias que isso aconteceu, mas vale a pena a gente comentar que a equipe econômica montada por esse governo interino, ela foi muito elogiada, foi muito bem aceita e gerou, segundo especialistas no mercado, uma expectativa de que a credibilidade volte, de que a economia comece a ter um horizonte. O senhor concorda com esse ponto de vista, senador? Concordo. Eu creio que no governo Temer, o que, a meu ver, melhor vai, em comparação a Dilma, é a parte da economia. Que o governo Dilma desarticulou completamente a economia. As pessoas ainda não têm consciência do desastre que nós estamos ainda atravessando na economia. Um desastre muito grande. A poupança lá embaixo, a dívida lá em cima, a moral do sistema econômico muito desgastado. E hoje em economia a credibilidade é muito importante. Então eu creio que nesse sentido o presidente Temer está indo na direção que deveria. Tenho preocupações. Sério? Muitas. Quais? Por exemplo, a PEC que vem aí, que chegou na Câmara, que limita os gastos, por exemplo, eu tenho uma preocupação. Está tudo bem, tem que limitar mesmo. Agora, aonde é que você deixa aumentar e aonde é que você diminui? Porque, em que critérios? Que critérios e que prioridades, entendeu? Que tem que gastar o mesmo todo, na média tudo bem, mas um pode mais e outros menos. Aqui fica tudo igual, mas um mais, outro menos. Isso não está claro ainda para mim como será. E o limitação de teto é feito de uma maneira indiscriminada, né? Por enquanto, para mim, está sendo indiscriminada. E esse aspecto da proposta de emenda à Constituição, o senhor acha que vai ser debatido aqui no Congresso? Ah, vai. Quer ver um problema? Nós temos professores se aposentando. Certo. Muitos. Até porque o tempo de trabalho é menor para o professor do que para as outras categorias. Quando o professor se aposenta, ele continua na folha, só que como aposentado. Então, a gente não pode substituí-lo. O que a gente vai fazer com essas crianças? Vão ficar sem aula? Ou vamos, para cada professor que a gente aposenta, aumenta a turma de 50 para 100? Essas coisas estão faltando a gente ter clareza. Quem vai pagar a conta? A que tem que pagar a conta, tem. Veja bem, tem que pagar a conta que a Dilma deixou. Agora, quem vai pagar a conta é que está faltando ter clareza. Senador, e quando a gente vê, vou chamar para dentro da nossa conversa da economia, a questão da Lava Jato. Porque a Lava Jato, ela pontua cada vez com mais frequência a soma enorme de recursos públicos desviados em práticas que vêm já consolidadas de muitos anos. Com toda essa investigação, não há expectativa de que a gente recupere, feche esses vazamentos e comece a trabalhar com uma realidade com recursos muito maiores do que temos? Não. Veja bem, o que esses caras roubaram é demais. Choca. Agora vai devolver 74 milhões. É dinheiro demais. Mesmo assim é pouco para o tamanho do Brasil. A gente chegou a ver a imprensa internacional demais. Dizer que em conta bancária de brasileiro de uma pessoa física, você tinha PIB de países do mundo, país pequeno. Não, mas país pequeno. Mas é preciso ver o seguinte, 74 milhões é dinheiro demais. Mas a gente tem um gasto de 2 trilhões no poder público brasileiro. Então, nós somos grandes demais. E aí a propina é extremamente alta, mas ela sozinha não vai resolver o problema do Brasil. Então, esse ainda não é um número, na escala em que a gente trabalha, ele perde o significado. Perde. É exagerado do ponto de vista da pessoa, do grupo, dos corruptos. Mas da escala de um país continental, uma escala de um país não. de 200 milhões de habitantes é pouco. Entendi. Olha, 74 milhões, a verdade é que é de um. Se a gente dividisse isso para 220 milhões, ia dar menos de 50 centavos para cada um. Está entendendo? Estou entendendo. Então, isso é um movimento importante, mas ele muito não importante, tem... do ponto de vista moral, esse cara tem que devolver. Não deixa de ser um dinheiro, mas não é algo que permita o Brasil sair da tragédia onde está.
Bom, mas das propostas apresentadas pelo governo Temer, a gente conversou sobre essa questão do teto dos gastos, que é uma ideia boa, é boa. Essa ideia aqui do teto? É. Necessária. E que tem que ser lapidada ainda. Tem que ser. Boa depende, né? Uhum. Mas é necessária. Veja bem, ninguém pode gastar mais do que ganha. Ninguém pode gastar mais do que... Um governo não pode gastar mais do que arrecada por muito tempo. Por algum tempo pode se endividando. Uhum. Mas depois vem a conta. Quem usa cheque especial sabe disso. Quem usa cartão de crédito além do seu salário sabe disso. Vai se endividar. E aí vem a inflação, que é a maneira de você dizer, olha aqui, você ganha 100, eu vou lhe pagar 120. Mas com a inflação de 20, você recebe 120, mas no seu carrinho da mercadoria, do mercado, só vai 100. Então é um engano. A inflação é uma corrupção enganosa. Tem que parar. E as medidas que estão vindo para cá, o senhor acha que o senhor, bem antes da gente sentir os problemas da crise econômica, o senhor já alertava sobre isso, escreveu sobre isso, gravou entrevistas sobre isso. Muitas. E agora, o que o senhor acha? O senhor no começo da entrevista falou que o brasileiro ainda não tem noção, a gente ainda não sentiu todo o efeito da crise. Não sentiu todo o efeito da tragédia econômica, que eu fico contente que você lembre que eu alertei. Fiz documentos, me lembro de um de 2011, que dizia a economia está bem, mas não vai bem. Exatamente. Ele estava aos pontos que a gente tinha que cuidar. Riam, ridicularizavam, dizia que era pessimismo. E a presidente Dilma, em vez de cuidar, exagerou ainda mais naqueles problemas. Mas eu acho que o tema, nesse sentido, está indo direitinho. Aliás, se a Dilma tem pretensão de voltar e não agravar o problema, ela devia dizer que manterá o Meirelles e o presidente do Banco Central. E deixá-los trabalhar, então. E deixá-los trabalhar. Agora, é provável que se ela disser isso, ela perde o apoio das bases políticas dela. Que tipo de resistência a gente está tendo que vencer para poder apoiar um projeto de recuperação da economia que parece que é bom? É o vício de gastarmos mais do que arrecadamos. Tá. É um vício histórico no Brasil. Daí somos um país de inflação. É um costume. A sociedade brasileira se acostumou a gastar mais do que arrecada. E gosta de ilusões, gosta de narrativas falsas. Esse é o problema maior. Quando se disser alguém vai ter que pagar, ninguém vai querer, porque quer que ninguém pague. Entendeu? Entendi. Não é totalmente. nem que você diz, bem, já que eu não vou pagar, ótimo. Fulano paga. Não quer que ninguém pague. Isso é falso, isso é muita ilusão, né? Agora, se eu estou falando bem, deixa eu dizer minhas preocupações com o presidente Temer. Diga. Primeiro, ele não está dizendo quem vai pagar. Ele está dizendo que é preciso realismo na economia. Tudo bem, mas ele não está dizendo quem vai pagar. Segundo, ele não está fazendo gestos, palavras e agendas para os excluídos, para os pobres. Tem que fazer a diferença. Agora, na hora de pagar, não são os pobres que devem pagar. Não são as crianças que devem pagar. Está faltando ele falar quem vai pagar e está faltando essa agenda dos pobres. Mas, senador, no governo dele. Essa agenda é possível enquanto o papel dele for de interinidade? É possível, inclusive, avisar que não vão ser os mesmos de sempre que vão pagar? Veja bem, se não for, então ele está extrapolando os limites dele. Ele está agindo como um presidente já de pelo menos 2 anos. Sim, mas politicamente vai ter ambiente enquanto ele estiver nessa posição de interinidade? Tem que ter, porque ele pode ser que perca voto aqui dentro. Mas vai perder também lá fora, credibilidade. E, além disso, tem uma responsabilidade. Quem é que vai pagar? E aquela dos excluídos. Quando eu falo excluído, não é só pobre, não. Eu falo os pobres, falo os negros, os gays, as mulheres, o Nordeste, os pobres do Nordeste. Falta uma cara disso, que o PT se acostumou a ter essa cara com o próprio Lula. O Lula é a cara do excluído, mesmo que gastasse para os ricos, mesmo que enriquecesse os banqueiros, como fez. O Temer está faltando isso para o Brasil, essa cara que o ministério dele não tem e a agenda para os excluídos. Ainda que ele diga, olha, vai levar anos para a gente fazer isso aqui. E aí não é, quando a gente diz, o presidente quando fala a gente, não fala ele. Fala o país, a nação. Olha, vai levar 20 anos. Não tem problema o presidente dizer que vai levar 20 anos. Ele encarna o país que vai durar mais
centenas, milhares de anos. E aí esbarra em outra coisa da nossa cultura que é muito imediatista, né, senador? Isso também causa estranheza, né? Pô, o cara não vai resolver, se vai demorar 20 anos, ele não resolveu. Nós somos um país imediatista, um povo imediatista. Todos nós aqui gostamos do consumo e não da poupança. Verdade. E gostamos do hoje e não do amanhã. É verdade. É uma formação na cultura brasileira. E que agora está em xeque com a situação que a gente vive, né? E que dificulta muito construir uma nação. Porque uma nação só surge quando os habitantes daquele país, não nação ainda, os habitantes daquele país têm a perspectiva histórica de longo prazo. Primeiro, conhece o passado, é importante conhecer o passado. E segundo, tem um sentimento de futuro. Mas futuro não é nem só dele, nem dos netos, nem dos bisnetos, é do povo inteiro. Falta muito no Brasil isso. E eu acho que falta em grande parte porque, também mais um defeito, somos um povo que não dá importância à educação. Porque o sentimento histórico, tanto do passado como do futuro, vem da educação. Eu não quero dizer da aula, mas esse sentimento de educação mútua entre nós, que nós não temos. Por que será que na formação da mente brasileira, educação não é uma coisa importante? Mesmo quem gasta um dinheirão para pagar a escola do filho, não está interessado na educação, está interessado no salário que o filho vai receber por ser doutor. Verdade. Quem paga a escola do Brasil está olha a escola como uma caderneta de poupança. Ele põe a mensalidade todo mês, para daqui a 15 anos o filho ter um salário alto, receber com juros o que gastou. É verdade. Quando a gente quer dizer que um cara é meio tantã, a gente chama de filósofo. Não tem ninguém mais educado que um filósofo. O filósofo é a supra-suma da educação. Com certeza. E a gente chama assim. Gente, nosso tempo está esgotado, que é uma pena, a gente vai ter que interromper essa conversa, mas eu interrompo então convidando você a essa reflexão sobre a parte nossa que faz parte dessa cultura e que influencia até os rumos da política econômica, né, senador? É isso. Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, hein? Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.